Irmão, vamos ler o versículo que se encontra na palavra de Deus, apenas o versículo que se encontra na a carta a Timóteo, a segunda epístola a segundo Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Capítulo 3 de Timóteo, e o versículo 16. Paulo diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Lembra-me quando estávamos fazendo o curso básico de teologia? O pastor, que era um teólogo famoso, trabalhando com a ideia, não tinha toda a Bíblia divinamente inspirada, é proveitosa. Estava escrito que toda a Bíblia era divinamente inspirada, no texto que ele botou. E o que eu preciso compreender nas Escrituras é que as Escrituras, ela não é inspirada. Não. Inspirados foram os homens de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Paulo, o que é que Paulo está dizendo? Paulo diz com esse texto, para que compreendamos melhor, que a vida do pregador, do preleitor, seja lá quem for, da pessoa que esteja ministrando a palavra, a vida dele tem tudo a ver com o processo de absorção pelas pessoas que estão do outro lado, entre preleitor e receptor. Paulo diz que toda a Bíblia, divinamente inspirada, ela é proveitosa para, aí ele vai dizendo, em nenhum momento Paulo diz que a Bíblia ela é inspirada. Não. Quem foi inspirado por Deus foi os cerca de 40 escritores. Eles foram inspirados por Deus, mas o fruto da sua inspiração é a própria palavra de Deus. E Jesus testifica disso. Em João 17:17, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se assim fora, como essas pessoas acreditam que a Bíblia é inspirada, poderíamos ter a ideia que outros têm, que a Bíblia não é a palavra de Deus na íntegra, mas ela contém a palavra de Deus, e não é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Que venhamos dar crédito ou não, ela continua sendo. A nossa crença não interfere no objetivo principal da palavra de Deus. Porque Jesus disse assim: a minha palavra não voltará vazia. A palavra de Deus continuará sendo a palavra de Deus, independentemente da crença de A ou de B. Independentemente de tantas outras crenças como nós ouvimos por aí. Se você apelar para Cicrano não responder, pede a fulano. Não é verdade. Você só pode apelar para Jesus. O único que pode salvar o homem é Jesus Cristo. O único que pode libertar o homem é Jesus Cristo. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Ninguém mais pode perdoar pecado. Fora de Jesus, ninguém pode perdoar pecado. E se alguém ensina que outra pessoa pode perdoar pecado fora de Jesus, ele é um mentiroso e torna-se filho de Satanás. Porque em João 8,44, Jesus diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Jesus faz uma das afirmativas que todos que mentem são filhos de Satanás. Foi Jesus que disse. Então o que eu preciso entender é que a Bíblia não muda, dependendo da minha crença. Já houve imperador que passou 10 anos tentando destruir. Para ele tinha destruído todas as Bíblias. Mas como destruir aquilo que Jesus quer que ela esteja de pé? Como destruir os projetos de Deus? Então a Bíblia ela não é inspirada. A Bíblia era a palavra de Deus. Ela não contém a inspiração.
A inspiração foi os homens de Deus que foram inspirados. A Bíblia é literalmente a palavra de Deus. E João diz com todas as letras, João ratifica isso. No início do livro de João, ele ratifica. Vamos ver o que João diz no início da sua epístola. Vê o que João diz. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então não adianta as pessoas quererem mudar. A opinião das pessoas é válida, todos têm a sua opinião. Só que diante de Jesus Cristo, essas ideias cairão por terra, porque Jesus não dá a sua glória para ninguém. Mas Juraci foi um teólogo famoso, era tão famoso que se desviou. Era tão importante que se desviou dos caminhos do Senhor. Deixou sua esposa, casou com outra. Porque Jesus não está atrás de estrela. Jesus procura vaso, servos. O que Jesus quer são servos que lhe obedeçam a sua palavra, não estrela que atrai a multidão. Jesus não nos prometeu mar de rosa, nos prometeu vitória. E os precedentes de uma vitória são as lutas, são as batalhas. Jesus não nos livra do campo de batalha, mas nos livra no campo de batalha. Jesus poderia ter vencido aquela guerra sem Josué ou sem Josafá descer, mas Josafá precisou descer ao vale, os homens cantando na frente para ver Deus fazer o milagre. Para que haja um milagre na sua vida, na minha vida, Deus exige a participação de cada um de nós. Sem participação sua não há milagre. Sem participação sua não há milagre na sua vida. Não adianta você apenas orar, você tem que participar, você tem que acreditar, você tem que partir para a luta, você tem que se levantar do berço esplêndido em que está, do sofá cômodo e correr atrás da sua vitória. Toda a Bíblia divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, redarguir. Então Paulo continuando falando. Então ponha isso na sua cabeça, meu irmão. Ponha na sua cabeça. Viva! Viva aquilo que você está ensinando para os outros. Viva aquilo que você está pregando para os outros. Tenha condições moral de falar de Jesus na sua vizinhança, no seu bairro. Porque muitos não têm. Muitos pregadores itinerantes não têm condições morais de pregar o evangelho na sua rua, porque a sua vida não condiz com aquilo que a Bíblia ensina, com aquilo que ele está ensinando. Por isso que a Bíblia Paulo escrevendo a Timóteo, ensinando. Eu preciso, se eu quiser vitória na minha vida, se eu quiser vitória, eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. Não é segundo os pensadores, mas não, assim disse. Tem um cara que eu gosto muito, um escritor, que é um dos melhores escritores bíblicos de história, Flávio Joséfo. Mas Flávio Joséfo não toca Quando você vê Flávio Joséfo se referindo à Bíblia, ele diz sempre: procuro a Bíblia porque eu sou um historiador. Não adianta você se aprofundar em ideias platônicas e querer aplicar isso na Bíblia. Não funciona. Ideia de Sócrates também não vai funcionar. Descartes, Spallanzani também não vai funcionar. Não adianta você querer aplicar pastores que vão fazer psicanálise para tentar, através do psiquismo ou através do sistema mais profundo do indivíduo, enganar a igreja de Cristo, atingindo o psíquico da pessoa. E tem muitos assim na igreja de Cristo, querendo compreender as pessoas pelo lado emocional. Paulo diz que o homem espiritual discernidura de ninguém é discernido. A única maneira de um líder conhecer a sua igreja é de joelho no chão.
A única maneira é de joelho no chão. Fora de joelho no chão é puro engano, é engodo. Então não adianta buscar... Aí alguém disse uma vez para mim que não tem como pregar a Bíblia esquecendo a filosofia, é engano seu. Jesus não precisa de filosofia. Jesus precisa que alguém viva a palavra dele como ele quer. Jesus não usou a filosofia e nem os seus discípulos. Cada qual no seu quadrado. Filosofia tem seu espaço na história. As ciências humanas, nas ciências exatas, nas ciências, em todas as ciências, vai ter sempre um espaço. Mas na Bíblia Sagrada é só Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, que Paulo escrevendo, diz tudo a Bíblia divinamente inspirada. Então o resultado esperado da palavra de Deus depende muito da vida da pessoa que está orando. Lembro-me que aqui tem um pregador, ele até um presbítero, pregava muito bem, cantava maravilhosamente bem. Mas no meio da pregação ele dizia sempre assim: tem alguém murmurando aqui, por isso que Deus não está operando. E eu disse a um dos irmãos, eu disse, esse homem está em pecado. Por isso que ele está se autoavaliando, ele está em pecado. Porque a Bíblia diz assim, operando Deus, quem impedirá? Se o servo tiver na direção de Deus, ele vai pregar e Deus vai agir. E não deu outra. Pouco tempo depois, descobrimos para nossa tristeza que ele estava em adultério. Então, a palavra de Deus, se você está com a vida no altar, pode ter certeza absoluta que aquilo que você fala vai encontrar lugar no coração de alguém. Então, tenha essa certeza, tenha a Bíblia. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e conduta. Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrá no seu ventre. Foi Jesus que disse isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Eu não posso crer em Jesus de outra forma. Criar método para chegar até Jesus. Não existe. O único caminho até Jesus é através da Bíblia Sagrada. Que Jesus Cristo te oriente a ler a Bíblia. Tem muita gente que só vai ler a Bíblia quando estiver no leito da dor, quando estiver hospitalizado, quando estiver fora de tudo. E aí ele vai clamar e talvez seja tarde demais. Porque Jesus pode dizer para ele ou para ela, quanto tempo eu te dei? Quantas oportunidades eu já passou diante de você e você não quis? Não é agora que você vai. Que Jesus Cristo te oriente, que Jesus Cristo te leve a fazer uma reflexão profunda. Analise, se Jesus voltasse agora mesmo, qual seria o destino da tua alma? Pense e responda para você mesmo.